Sexta-feira, 15 de outubro de 2021. Muito bom dia para você ligado na Folha FM. Está começando mais um Folha no Ar, primeira edição, ao vivo em 98,3 Folha FM, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Estamos com o programa, já estaremos com o programa editado para podcast e logo mais às 17 horas tem reprise do programa na Plena TV. Você pode acompanhar, né, esse programa também amanhã, né, em uma tiragem do jornal Folha da Manhã, nas bancas bem cedo, né, com essa entrevista também reproduzida no jornal Folha da Manhã. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo parcialmente nublado, pode chover a qualquer momento, mas com temperatura alta. Máxima para hoje é de 31 graus, a mínima é de 22 e agora aqui no centro de Campos já faz 24 graus. O programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. Nesta sexta-feira, 15 de outubro, antes só de trazer aqui o nosso convidado, o Antônio Garotinho, quero lembrar, claro e evidente, né, com todo mérito possível, aos professores, a nossa singela homenagem e lembrança pelo dia de hoje. Parabéns pelo seu dia e pela sua importância para todos nós. Muito obrigado por tudo a todos os professores. O programa de hoje conta com o Arnaldo Neto e o Aloysio Abreu Barbosa, aqui na bancada também. E o nosso convidado é o Antônio Garotinho, ex-governador do estado do Rio de Janeiro e ex-prefeito de Campos. Também foi deputado, entre outras passagens políticas, né? Ele vem para falar sobre vários temas, alguns já pré-pautados, dentre eles as operações, prisões e denúncia de agressão pelo Ministério Público. Fala ainda do governo Vladimir e o legado do garotismo em Campos e no Rio de Janeiro. Projeções para 2022 a presidente, governador e pré-candidaturas também do seu grupo. Primeiro, então, deixa eu trazer o bom dia do Antônio Garotinho aqui no nosso programa, cumprimentar o Garotinho e agradecer pela sua presença, pela entrevista. É um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Aloysio. Bom dia, especialmente àqueles que estão acompanhando essa entrevista. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de esclarecer, né, todos os pontos que forem colocados a respeito de qualquer tema, de qualquer assunto, já que a finalidade do jornalismo é essa, né, esclarecer dúvidas, fatos, né, para que, diante de duas posições, a população possa fazer o seu julgamento isento. Então, agradeço muito a oportunidade. Não tenha dúvida. Bom, começando pelos convidados, deixa eu trazer também o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, que está na bancada hoje conosco, neste programa. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo, é sempre bom tê-lo conosco aqui no Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, governador Antônio Garotinho. Obrigado por aceitar o convite. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia aí, sempre especial aos motoristas de aplicativo, né, aos taxistas que sempre nos acompanham nesse início de jornada aí. Eu estava de viagem ontem, passei boa parte do dia na estrada, mas eu vi algumas repercussões da entrevista aqui, parece que repercutiu bastante, né? Eu vi até no site aí ligado ao
secretários de governo, estadual de governo, que repercutiu a entrevista. Então, agradecer aí pela repercussão. E como eu passei boa parte de ontem na estrada, eu vou deixar esse primeiro bloco mais com o Arnaldo e retomar a bola no bloco seguinte. Tá certo, então. Bom, é sempre bom, a gente agradece sempre a audiência de todos, indistintamente. Está muito ruim a conexão. Você está ouvindo bem a gente, garotinho? Consegue nos ouvir bem aí? Travou aqui a conexão do garotinho. Deixa eu falar com a assessoria dele. Aliás, tem até esse nome aqui. Ver se a gente consegue restabelecer aí isso, Amanda. Consegue nos ouvir bem agora, garotinho? Então, agora eu estou vendo novamente. Nós estávamos com um problema aí de conexão. Uhum. Enquanto você falava, depois o Aloysio, não dava para a gente ouvir bem, não estava falhando antes. Agora parece que está bem. Perfeito, perfeito. Bom, a Luiz, além de cumprimentá-lo, cumprimentou aqui os ouvintes, eu trago então o bom dia do Arnaldo Neto e já peço a você, Arnaldo, por favor, abrir essa pauta aí nesse primeiro bloco, como o Aloysio adiantou aí, estava em viagem. Pois não, garotinho? Não, porque eu não ouvi o comentário do Aloysio quando ele falou secretário de governo. Sim. Que caiu, não, eu só agradeci a repercussão que essa entrevista teve. Inclusive nos sites ligados ao secretário estadual de governo. Agradeci pela propaganda. Ok. Perfeito. Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Folha no Ar, né? É um prazer sempre e é bom tê-lo conosco aqui. Bom dia, Nogueira, bom dia, nosso entrevistado Antônio Garotinho, bom dia, Aloysio, um bom dia especial a você, ouvinte da Folha FM. Bem, vamos começando a entrevista, nesse primeiro bloco. A gente vai falar, Garotinho, sobre as ações decorrentes de denúncias, né, que aconteceram, sobretudo entre 2017 e 2016, 2019, desculpa, e a primeira delas, a Operação Check-in, né, na qual você foi condenado em ação penal, na primeira e segunda instâncias, acusado de liderar o que foi classificado pelo Ministério Público como escandaloso esquema da troca de cheque cidadão por votos. O MP sustentou a acusação em depoimentos das assistentes sociais da Prefeitura de que cartões do Programa Social do Governo Rosinha estavam sendo incluídos às vésperas das eleições sem obedecer critérios técnicos. Como você analisa a Operação Check-in, que te levou à prisão as duas primeiras vezes do Programa Social em novembro de 2016 e setembro de 2017, e como espera reverter a sentença no TSE, que já negou um habeas corpus para anular a sentença? Olha, eu quero, em primeiro lugar, dizer que eu continuo com a minha visão a respeito deste fato e acho que nas instâncias superiores, aquelas que vão julgar sem nenhuma influência local ou influência da Justiça Estadual, que foi denunciada por mim, um dos seus membros mais ilustres na Operação Lava Jato, tudo isso será desmistificado. Inclusive, vou lançar agora no final do ano um livro chamado Operação Check-in, o outro lado da história, onde nós vamos mostrar passo a passo, né, as irregularidades que foram cometidas tanto pelo Ministério Público quanto pela Polícia Federal e especialmente pela Justiça. Então, eu tenho certeza que isso ficará bem claro, cristalino, né? Assim como outras tentativas de me tirar do processo político via judicial naufragaram, essa também há de naufragar. Eu não tenho dúvida disso. Agora, a gente está falando dessa ação da Check-in, que ela foi sustentada em denúncias envolvendo as próprias assistentes sociais da Prefeitura. Você fala aí que
na sua visão, existe uma espécie de aí palavra mínima, mas uma espécie de um conluio entre o Ministério Público, Polícia Federal, membros da Justiça, entre membros desses órgãos. As assistentes sociais também estariam incluídas? Olha, veja, a decisão do juiz, ela é lastreada basicamente em um depoimento. Não tem prova material. Existe uma tal lista, né, que nós pedimos perícia e foi negada a perícia. Isso é, inclusive, um dos motivos da alegação. Na verdade, o que foi a Operação Check-in? Foi um golpe na candidatura, nosso candidato à época, um golpe que envolveu a mídia, o Poder Judiciário, por motivos maiores do que os de Campos. Eu estava em franca denúncia contra o grupo do ex-governador Sérgio Cabral, né, e batendo de frente com pessoas poderosas, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público. Né? Então, eu creio que o papel dessas outras pessoas foi secundário. Né? Na verdade, teve uma pessoa, um único depoimento, não há nenhum tipo de prova. No processo penal, sem prova, não pode haver nenhum tipo de condenação. Há um depoimento, né? Uma espécie de uma pessoa que contou uma história, essa história não corresponde à realidade. Isso ficará provado, eu tenho certeza, porque os fatos são absurdos. Além, né, de algumas decisões claramente ilegais. Por exemplo, né, o juiz que decretou a minha primeira prisão, né, o senhor Galceni, ele era suspeito. Tanto era que ele veio de público depois, naquela primeira, dizer que eu, através de interpostas pessoas, havia tentado suborná-lo sem que eu nunca estivesse estado com ele ou tivesse tratado desse assunto. Né? Para confirmar a sua suspeição, num outro caso, ele insinuou e depois falou abertamente que eu teria comprado uma decisão do ministro Gilmar Mendes com uma mala de dinheiro. Só que depois, quando eu processei e o ministro Gilmar Mendes o processou, ele se retratou, mas aí já era tarde, ele foi afastado da magistratura por 2 anos, né? E esse é um caso bastante emblemático, mas que eu considero que nós temos amplas, né, e totais chances de reversão, porque, na verdade, o que ocorreu na linha do tempo foi a seguinte: o município de Campos tinha 25 mil pessoas recebendo o programa Cheque Cidadão. Veio a crise do petróleo. O petróleo baixou a níveis insustentáveis. A prefeita Rosinha, para continuar gerindo a cidade, pediu que nós fizéssemos ajustes. E fomos fazendo ajustes em contratos, em obras. Eu era secretário de governo. Pois bem, na hora dos programas sociais, nós temos que ajustar também. Então, escolhemos 25 mil para 11, 12 mil. Ficamos vários meses com um número bem menor. Quando a prefeitura conseguiu viabilizar a cessão de crédito junto à Caixa Econômica Federal, né, nós, que já havíamos anunciado isso com antecedência, retomamos o programa. Quando nós retomamos o programa, aí sim, um certo
uma certa resistência de algumas assistentes sociais, não todas, né? De não fazer o programa, porque queria que fosse feito de um jeito. Eu havia feito um levantamento, haviam muitas pessoas que estavam no programa e que não poderiam estar. Havia, por exemplo, mais gente recebendo o programa na área central da cidade do que em bairros como, por exemplo, o Parque Guarulhos. Né? Então, eu disse, olha, isso tem que ser tudo refeito. E aí mobilizamos quem? Mobilizamos administradores de postos de saúde, administradores regionais, pessoas ligadas à prefeitura para fazer esse trabalho junto à Secretaria de Desenvolvimento Social. Sendo que a secretária agiu com toda lisura, com toda correção, ela, em momento algum, atestou qualquer ato que tenha sido cometido de forma ilícita por qualquer uma das pessoas. E a prova evidente nesses autos é a seguinte: por várias vezes, nós dizíamos que o processo não poderia correr em Campos. Por quê? Porque estava sendo investigada a prefeita de Campos. E o foro adequado para investigar a prefeita de Campos seria, em caso eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral. Em caso de justiça, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Pois bem, o delegado, então, ele dá uma declaração, um despacho, de que a prefeita não estava sendo investigada. E depois ele entra com uma ação, através do Ministério Público, contra a prefeita. Ou seja, eles fizeram aquilo que no direito, né, se chama cegueira deliberada. O que é cegueira deliberada? Eles faziam a investigação, porém escondiam que estavam investigando a pessoa. Isso já ocorreu em outros casos, e o Supremo Tribunal Federal anulou. Outra questão que ninguém compreende, e que aí fica clara a questão política, midiática, a questão de interesse mesmo claro de influenciar politicamente a eleição. Ora, foram acusados diversos vereadores eleitos. O prefeito, o senhor Rafael Diniz, não elegeu a maioria dos vereadores. A maioria dos vereadores foi eleita a partir de partidos que estavam coligados na candidatura de Dr. Chicão. Bom, o que diz a lei? O beneficiário desta atitude ilícita, segundo a Justiça, é o candidato. Pois bem, os vereadores foram denunciados. Eu, como secretário de governo, fui denunciado como mentor de todo esse esquema. A prefeita agora o candidato, aquele que seria de fato denunciado, não foi. Como é que você explica, né, abuso de poder econômico para eleger quem? Eleger Dr. Chicão. O Dr. Chicão não é denunciado. Então, estava claro, né, que era para criar uma nuvem na cabeça da população para que ela pudesse, então, se confundir. A eleição estava muito dividida, no final, com aquele massacre que foi feito, prisões em cima do processo eleitoral. Ainda assim, o candidato, apoiado pelo nosso grupo político, teve 80 mil votos, bem diferente do vexame que o Rafael Diniz passou, estando à frente da prefeitura, tendo pouco mais de 10, 11 mil votos, uma votação pífia. Ou seja, o nosso grupo político, ele se ressente até hoje, várias pessoas foram injustiçadas, e eu creio firmemente, né, que essas questões que levaram a essa posição, tomada em função de uma denúncia que eu fiz a nível estadual
A Procuradoria-Geral da República em Brasília, eu estive pessoalmente, protocolei uma denúncia que envolvia o Sérgio Cabral, o Pezão, o senhor Sérgio Cortes, o senhor Arthur, né? Arthur Soares, o senhor já falecido Jorge Pisciano e outras pessoas ligadas a esse grupo que estava encastelado no poder. Então, eu acho que nesse momento, sem a pressão que foi feita sobre os órgãos criadores, essas questões todas vão ser sanadas. É só complementar, Garotinho, que no caso da eleitoral, Rosinha, Chicão, Mauro, todos foram condenados na ação eleitoral. Chicão, não teve ação penal. Não, Chicão não. Na eleitoral principal, Chicão é réu também. Ele foi condenado e transitado em julgado. Estão todos inelegíveis. Olha, o Chicão foi condenado numa outra ação que é digna de dar risada, junto com a Rosinha. A prefeita estava tentando fazer uma cidade mais colorida, bonita, né? Então, ela se dirigiu ao presidente do INPP à época e pediu que testasse várias cores nos postes da cidade para dividir por áreas a cidade, setores. E um desses setores se chamava Roxo Paixão, né? Pois bem, ao passar o Roxo Paixão, ele era meio roxo, mas ele era meio rosa também. Foi colocado em 18 postes. A cidade de Campos tem 58 mil postes. E a prefeita foi condenada, neste caso, né, por ter feito abuso de poder econômico, e aí o Chicão foi junto. Então, eu não creio, eu acho que tudo vai ser anulado. Não só a sentença da AIGE de 6 de junho de 2017. Esse caso eu lembro que eu estava acompanhando e eu estou até com a sentença aqui. Chicão foi condenado também, junto com Mauro, Gisele. Não na penal, em eleitoral, isso que eu estou falando. Na eleitoral, na AIGE. Em penal, não. Mas vamos avançar um pouquinho para outra operação, que você já até falou sobre ela, que é a Caixa d'Água, para dar tempo para a gente falar, você esclarecer todas elas, dar a sua versão de todas elas. Que na Caixa d'Água. Eu só quero, Arnaldo, deixar bem claro, né, e reafirmar aqui a minha posição, que é a posição que eu tenho defendido ao longo desse tempo. O juiz era parcial, o promotor era parcial e o delegado era parcial. Isso está provado nos autos e será mostrado ao Supremo Tribunal Federal. No caso da Caixa d'Água, que foi em novembro de 2017, você foi preso pela terceira vez, né, acusado de corrupção, participação em organização criminosa e até uso de arma de fogo para intimidar empresários locais com o objetivo de arrecadar dinheiro ilegal para a campanha de 2014. O MP também tomou como base da denúncia, que envolve outros políticos, delações do ex-executivo da JBS, Ricardo Saldi. Qual foi sua relação com o Saldi, Garotinho? E como responde a essa acusação de coação de empresários com arma de fogo para conseguir dinheiro para a campanha? Olha, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu não conheço o Ricardo Saldi. Ele não fez, quando a JBS negociou um acordo com o governo, com o Ministério Público Federal, foram horas e horas, meu nome não foi citado nenhuma vez. Pois bem, eu recebi uma doação no valor de 4 milhões de reais, oficialmente transferida para mim pelo Diretório Nacional do Partido da República. Está lá, declarado ao Supremo Tribunal Eleitoral. Quando for analisar essa questão, vai ver que está lá, repasse do Diretório Nacional à candidatura a governador do Estado do Rio de Janeiro. Não há dúvida, eu não conheço Ricardo Saldi, ele mesmo disse
quando foi interrogado, que não tinha nenhum projeto para Campos, não tinha sentido de ele se envolver na minha candidatura, então ele disse ao responsável pela questão o seguinte: vocês pegam do dinheiro que eu dei para o partido e deem para ele, porque nós não vamos dar nada, não estamos querendo investir em Campos. Então, essa foi outra operação, aí já também com o dedo da Prefeitura de Campos, que pegou um cidadão, todo mundo conhece em Campos, né, e o financiou. Ele conta uma história. Esse moço recebeu dos cofres públicos da Prefeitura, que isso também consta, mais de 21 milhões de reais durante o governo Rafael Diniz. Bom, se o delator recebe dinheiro para fazer delação, não é delação, a meu ver, né? Eu estou absolutamente tranquilo. A prova, Arnaldo, que esses fatos foram concatenados, montados, a fim de me prejudicar, é um só. Eu não tenho a menor dúvida dessa questão. Qual é o fato? Quando eu fiz a notícia-crime ao Ministério Público Federal, e eu tenho uma carta deles, ao encerrar agora as investigações, agradecendo a colaboração espontânea que eu fiz. Não fiz delação, não tenho nenhuma ação da Operação Lava Jato, como por vezes foi noticiado, inclusive em Campos, né? Principalmente em Campos. Em outros lugares eles diziam que era da Justiça Eleitoral. Mas em Campos insistiam em dizer que eu era processado pela Lava Jato. Não tive processo nenhum da Lava Jato, não tive sentença de Cotobretas, não fui denunciado pelo Ministério Público Federal. Então, o Ministério Público Federal, ele sabe que eu denunciei. Eu denunciei o promotor que era o chefe do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Lopes. O que aconteceu com o Cláudio Lopes? Foi preso. A prova material e testemunhal de que ele recebia 150 mil reais todo mês dentro do Palácio Laranjeiras, das mãos do governador Sérgio Cabral. Quem mais eu denunciei? Eu denunciei o chefe, né, do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, à época, com grande influência no Poder Judiciário. Agora, inclusive, na nova delação feita pelo Sérgio Cabral, a Polícia Federal, ele conta isso. Né? Eu denunciei os dois últimos presidentes da Alerj. Eu denunciei mais de 30 empresários. Então, você há de convir que eles diziam entre si, e esse foi o motivo pelo qual, mais à frente nós vamos tratar desse assunto, mas esse foi o motivo pelo qual eu fui agredido. Eles diziam: nós precisamos parar o garotinho. Há, inclusive, falas, né, que foram levantadas pela investigação do Ministério Público nessa questão da agressão que eu sofri. Eles, conversando dentro do presídio, diziam: olha, vocês deixaram o garotinho ir longe demais. Não é fácil comprar a briga que eu comprei contra um establishment do Rio de Janeiro. E vamos convir que, naquela época, né, o Sérgio Cabral estava muito forte. Não fosse as atitudes firmes que eu tomei de enfrentá-lo, a coragem que eu tive de enfrentar ele e os seus aliados, aliados do Poder Legislativo, aliados do Poder Judiciário, aliados dentro do Ministério Público e aliados na mídia, de uma forma geral. Eu quero deixar claro, no caso de todos esses cidadãos que foram denunciados por mim, eu apontei o enriquecimento ilícito dessas pessoas.
Sérgio Cabral, eu mostrei conta no exterior, eu mostrei o envolvimento dele com o Ike Batista, inclusive com uma mina de ouro, como depois acabou sendo mostrada pela televisão, uma reportagem. Eu mostrei casa em Mangaratiba, 2 apartamentos no Leblon e a lavagem de dinheiro pelo escritório de Adriana Santos. Então, eu mostrei. Havia elemento, né? Elemento probatório forte. Quanto o Pisciani, foram fotografadas várias de suas fazendas. Eu consegui, através do jornalismo investigativo que eu desenvolvo, mostrar a quantidade de cabeças de gado que ele tinha, botou o apelido dele de rei do gado. Né? Então, eu mostrei tudo. Agora, o que mostraram de mim? Eu tenho conta no exterior? Eu digo, prove. Eu tenho alguma mansão em algum lugar? Filmem. Porque tentar dizer que alguém usufruiu do dinheiro público, mas só dizer palavras o vento leva. Garotinho, nessa questão da agressão que você citou, até nosso próximo assunto, né, foi nessa prisão da Caixa d'Água, a prisão que você levou mais tempo no cárcere, de outubro a dezembro, e nesse período que você denunciou... Dezembro. Eu levei 29 dias preso. De 22 de outubro a 21 de dezembro. Por aí, 29 dias preso. E o MP constatou... Agora o MP constatou que houve fraude nas imagens do circuito interno e quase 4 anos depois denunciou que o policial militar Sauler Sakhalin o denunciou por tortura. O que teria motivado essa agressão? Acredito que elegeu a mando de alguém? Se sim, quem e por quê? Muito bem. Eu, desde o momento em que o fato ocorreu, eu fiquei realmente bastante chocado com o fato. O fato é que eu estava lá no presídio de Benfica, né? Havia passado a primeira noite junto com outras pessoas, e lá o Benfica tem a ala A, onde ficam as pessoas que não estão envolvidas com nada, a ala B e a ala C, onde estavam os presos só da Lava Jato. Eu fui colocado na ala A. Ok. Passei lá a primeira noite. No dia seguinte, eu estou ali no corredor, sendo muito assediado, muitas pessoas querendo falar comigo, perguntar, conhecer e tal. Aí, em determinado momento, vem 3 pessoas até a mim, o chefe da segurança, de nome Rafael, e 2 agentes penitenciários, e esse Rafael se dirige a mim e diz: olha, o senhor vai ter que arrumar aí suas coisas, porque nós vamos transferir o senhor. Eu digo: transferir? Nós vamos transferir o senhor. Vai transferir para onde? Ele disse: para a Galeria B. Quando ele falou assim para a Galeria B, as pessoas que já estavam lá há mais tempo, né, começaram a se entreolhar. Aí um rapaz virou e falou assim: mas na Galeria B não tem ninguém. Como é que vão levar o garotinho para um lugar que não tem ninguém? Aí ele falou assim: olha, eu recebo ordens superiores. Aí eu me dirigi a ele e falei: essas ordens são de quem? Superiores de quem? Essa ordem é da Justiça ou é da Secretaria? Ele falou: olha, o senhor foi governador, o senhor compreende a minha posição, sou só chefe da segurança aqui, eu tenho que cumprir. Eu vou dar 30 minutos para o senhor arrumar as coisas aí, vou levar o senhor lá. Perfeitamente. Aí ficou todo mundo tenso. Quando ele voltou, ele disse: olha, já arrumei um espaço lá na Galeria B e o senhor vai para lá. Eu falei: tem alguém lá? Ele disse: não. Eu arrumei, por isso que eu demorei, eu tive que arrumar um beliche para botar lá. Porque o Ministério Público interditou a Galeria B, porque ela não pega sol. Ela fica no meio. A A de um lado, a C do outro, e a B. Eu falei: eu vou ficar sozinho? Ele disse: vai. Mas fica tranquilo que o senhor está protegido, tem os agentes de segurança, tem sistema de câmera em tudo. Eu falei: vem cá, já que eu vou para lá, o senhor disse que arrumou um beliche,
Não dá para ir alguém comigo aqui, acompanhando? Eu acho que seria até justo. Ele diz, não, a ordem que eu tenho, que o senhor tem que ficar isolado. Bom, não tive o que fazer. Fui para lá. Então, foi por volta de 15 para as 6 da noite. Serviram lá o jantar, eu não quis comer, deitei, e por volta de 15 para 1, meia-noite 30, 15 para 1, não sei porque eu estava sem condições de saber a hora, mas aproximadamente isso, eu ouço um psiu. Eu não olhei, continuei com o rosto virado para a parede. E a pessoa insiste. Psiu. Aí eu olho. Quando eu olho, está um cidadão de camisa azul clarinha, calça jeans, sapato social e um porrete, um pedaço de pau, um pouco mais grosso da ponta, por isso que disseram que era semelhante a um taco de beisebol, né? Era um pedaço de pau, não era taco de beisebol. Bom, então ele olha para mim e diz assim, desce daí. Eu falei, está vendo alguma coisa? Ele disse, não, desce aí. Aí quando eu desci, como o espaço era muito pequeno, né, eu desci, fiquei a poucos metros dele, ele virou para mim e falou assim, rapaz, você é um sujeito que gosta de falar, né? Bom, minha profissão é essa, eu sou radialista. Ele foi para o meu joelho, né, e deu uma pancada, mas com tanta força, que afundou uma parte da rótula do meu joelho. Né? Era uma dor intensa, eu comecei a gritar, e ele parado da minha frente. Aí eu fui me curvando a cabeça. E quando eu estou curvando a cabeça, eu percebi que ele passou com um pedaço de pau, de uma mão para a outra. Eu falei, ele vai bater aqui em mim, atrás, porque eu estou de cabeça abaixo. Eu fui, levantei a cabeça, né? Fiquei meio emborcado, com a mão no joelho e olhando para cima. Ele foi, então, meteu a mão na cintura, tirou uma pistola preta e em cima dela tinha um friso dourado, encostou na minha cabeça e disse, olha, cara, você devia morrer, mas você não vai morrer hoje para não sujar o pessoal aqui do lado. O pessoal do lado que ele se referia era o pessoal da Lava Jato, que eu havia denunciado. Mas eu vou deixar uma lembrancinha para você. Aí ele foi, pisou nos meus dedos, um sapato, né, e quebrou, chegou a fissurar um dos meus dedos. Eu então comecei a gritar, né, fui até as grades, bati com a mão, demorou mais de 40 minutos para que os agentes que deviam estar na porta, não estavam na porta. Aí, finalmente, eles apareceram, eu relatei o que havia acontecido, disse, mas não pode, não foi ninguém, isso aqui é impossível. Eu falei, olha, vocês revistem aí, tem 8 celas na galeria inteira, vê se vocês acham alguém aí dentro, porque não é possível. Eles procuraram, não acharam ninguém, disseram, olha, o senhor se automutilou. Eu falei, mas como que eu me automutilei? Você acha aí um pedaço de pau e me explica também como é que eu, com o joelho desse jeito, eu ia pisar no meu pé. Ou se eu tivesse pisado, mesma perna, né? Se eu tivesse pisado no meu pé, como é que eu ia fazer isso no meu joelho? E com o quê? Acha aí alguma coisa que eu pudesse fazer? Bom, aí ele, olha, deixa eu chamar uma pessoa para atender o senhor. Foram lá na galeria A e trouxeram quem para me atender? Sérgio Cortes. Olha, Sérgio Cortes havia sido denunciado por mim. Eu mostrei a escritura do apartamento dele na Lagoa, comprado e pago em dinheiro vivo. Quando ele chegou com a malinha, né, ele examinou e falou, o negócio aí do joelho é complicado. Eu vou lhe dar uma injeção. Eu falei, doutor Sérgio Cortes, muito obrigado, mas eu não vou tomar injeção do senhor, muito menos aqui dentro do presídio. Não vou tomar injeção. Não vou tomar. Mas tem que... Falei, olha, eu queria pedir a vocês dois, agentes penitenciários, que levassem lá para dentro, eu estava numa cadeira de roda, e me arranjassem gelo. Eu fiquei acordado,
a noite toda com gelo no pé e no joelho. Na manhã seguinte, eu telefonei através de um serviço que existe lá dentro para o meu advogado, e dali eu fui para a delegacia de polícia. Eles achavam que eu não ia dar parte, eu dei parte. Eles disseram que era tudo mentira, me puniram, me botaram em isolamento em Bangu. Bom, pois bem, aí começaram-se as investigações. E as investigações, hoje, elas são incontestes, porque as fitas foram editadas, 2 câmeras foram desligadas, exatamente no horário que consta, foi feito o reconhecimento facial, foi feito o reconhecimento fotográfico. Então, todo mundo já sabe quem foi. Eu estou andando com escolta policial, pedida pelo Ministério Público, eu e a minha esposa Rosinha, porque o autor da agressão foi o policial militar da ativa Sauler Sacalém, e o seu pai, né, era o subsecretário de administração penitenciária do governo de Pezão. O pai dele também chama-se Sauler Sacalém, né? O pai dele já na reserva e ele na ativa. Segundo apurou-se através de uma série de questões, que aqui eu não posso detalhar, não seria conveniente até para o processo poder fluir com tranquilidade, pela qual já foi oferecida a denúncia contra este policial covarde, é que ele agiu a pedido do coronel Eri, que era o secretário de administração penitenciária, que teria ouvido do Sérgio Cabral o seguinte: está escrito isso lá, está no processo, nós precisamos dar um couro no garotinho. É isso. Tem alguma dúvida? Muito bem. Bom, governador, deixa eu pedir licença ao senhor, aos nossos ouvintes rapidamente, para a gente fazer um breve intervalo e a gente volta para continuar a nossa conversa, a nossa entrevista. Próximo bloco a gente vai ouvir do senhor também sobre o governo Vladimir, o legado do garotismo em Campos e também no Rio de Janeiro, um pouco dessa história do senhor na política. São 7h44, você está acompanhando aqui pela Folha FM, o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano.